Boa noite, graça e paz. Estou pensando nesta manhã, 60 anos atrás, eu estava estudando na mesma rua do fundador desta igreja. Esta igreja é um filial da Igreja Presbiteriana da Escócia, Escócia que começou. E o fundador foi John Knox. John Knox foi aquele famoso homem que a Maria, Rainha Maria, dizia: eu não temo nada neste mundo, a não ser as orações de John Knox. John Knox morava na mesma rua em que eu estudei, no New College, lá em Edimburgo, 60 anos atrás, 1954. Eu dou muitas graças a Deus que esta igreja não está indo na direção da igreja da Escócia, que está perdendo 400 pessoas por semana. É algo incrível que Deus permita que uma igreja que tem tido uma história tão tremenda no mundo inteiro e que aqui demonstra essa dinâmica que nós estamos vendo diante de nossos olhos esta noite. Irmãos, nosso tema esta noite é guerra espiritual. Agora, tem várias diferentes maneiras de falar sobre a guerra espiritual. Uma ideia, talvez mais comum no Brasil, é guerra contra o diabo. Amarrar o demônio. Outra maneira de guerrear é contra os inimigos do Evangelho. Aqueles jihadistas que estão acabando com as igrejas, que têm queimado igrejas em várias partes do mundo e matado pastores em Nigéria, e os cristãos que estão sofrendo também no Irã, em Iraque, como já ouvimos, e também na Síria e outras terras aí. Os mártires que têm sofrido. Mas em Gálatas capítulo 5, a guerra é contra nós mesmos. O que a Bíblia chama de carne. Portanto, eu quero ler um pequeno trecho de Gálatas capítulo 5, começando com o versículo 16 até o fim do capítulo 5. 5:16 de capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. 5:16. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos,
provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Senhor amado, precisamos muito de Teu auxílio a meditar sobre esta Tua inspirada palavra. Rogamos, Senhor, que cada coração esteja sintonizado a receber de Ti, Senhor, o que Tu queres falar conosco. Senhor, por favor, não permita que qualquer pessoa saia desse recinto sem ter certeza da vitória em Cristo e que Ele está destinado a herdar o reino eterno de Deus. Em nome de Jesus te rogamos. Amém, Senhor. A luta na vida cristã é uma luta que algumas pessoas negam, não admitem. Eu lembro, não tantos anos atrás, no norte do Paraná, um novo ensinamento que dizia: se alguém nascer de novo, ele recebe uma nova natureza, e nessa natureza o pecado não afeta, de maneira que a pessoa vive uma vida de perfeição. Eu acredito que ninguém aqui acredita nessa ideia. Eu estive falando numa igreja presbiteriana, por acaso, em Botucatu, São Paulo. E quando terminei, uma senhora veio: o senhor nunca ouviu falar do novo nascimento? E imediatamente eu fiquei alertado. Ela acredita nessa nova natureza que não peca mais. É claro para mim, neste texto, que a vida cristã é uma luta e que essa nova natureza, que é nada senão o Espírito Santo em nós, para lutar contra nossa natureza ainda dominando em certas áreas de nossa vida, para que nós tenhamos uma vida de vitória sobre o que esse texto chama de desejos carnais, ou paixões da carne. Se eu conhecesse os irmãos, que eu não conheço ainda, um dia eu espero lá no céu conhecer todo mundo, vou ouvir sua história. Todo mundo está em processo de santificação. O processo de santificação é justamente essa briga com desejos que não agradam a Deus, são pecaminosas. Portanto, o que nós temos nesse texto é uma recomendação para aqueles gálatas que estavam sendo desviados da perfeição em Cristo, nossa justificação, que falamos lá no congresso, em que nós somos justos aos olhos de Deus, declarados justos por causa de Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Mas isso não quer dizer que no resto da vida, até Cristo voltar ou até nós chegarmos à sua presença, que nós nunca tropeçamos, nunca pecamos, de jeito nenhum. Aliás, se olharmos bem na palavra de Deus, nós reconheceríamos que pecamos todo dia. A Patrícia está em São Paulo e eu acho que muita pouca gente conhece a Patrícia. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, casada há 57 anos. Ela está lá para quê? Para ajudar a gente a reconhecer que sou pecador. Eu creio que uma das razões do casamento
é para que, vivendo juntos, a gente possa refletir não somente os lados e os aspectos e características maravilhosos, mas também aqueles lados mais oscuros, aqueles lados mais egoístas. Se os irmãos notem no texto, há 5 palavras para descrever o poder único de santificação na sua vida. O poder de santificação do Espírito Santificador de Deus. E todo cristão recebe, nascendo de novo, estas ações do Espírito, este trabalho do Espírito para nos tornar constantemente mais santos. A Igreja Católica tem criado a ideia de que tem uns poucos santos na história da Igreja. São beatificados, reconhecidos, então nós temos Santo Antônio, nós temos São Martinho, temos Santo Agostinho, temos outros, São Bernardo e assim por diante. Aliás, cidades do Brasil chamadas por esses santos. Quando se usa esse título, santo, significa que a Igreja Católica colocou eles num patamar de pessoas realmente santas ou santificadas, pessoas que, bem, não sei se vão dizer que nunca pecaram, mas pelo menos eram pessoas constantemente vitoriosas. Portanto, nós vamos olhar para o texto, nós queremos ver qual é o segredo da vitória na vida cristã. Na vida cristã de todos nós que almeja realmente viver de uma maneira que agrada a Deus e que abençoa as pessoas da família, as bênçãos da vizinhança, de nosso pequeno grupo e da igreja e nossos colegas de escola e trabalho. Vamos lá. Versículo 16, só para começar. 5:16. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nossa vida, irmãos, como homens e mulheres, é uma vida que depende de certos processos físicos deste corpo. Todo mundo sabe que o coração, enquanto estiver bombeando sangue, eu tenho vida. Quando parar, como no caso este diácono que eu não conheço, quando seu coração parou de bater, ele morre. Então, a energia que sai do coração faz circular em 150 mil quilômetros de vasos sanguíneos para abastecer todas as trilhões de células do seu corpo. Enquanto isso acontecer, nós ficamos vivos. Mas quem nasce do Espírito, recebendo o Espírito Santo na sua vida, tem o privilégio de ter uma outra vida operando em cima e por volta da sua vida física, mental e adâmica, que nós recebemos fisicamente desde a criação do primeiro casal. E esta vida que nós vemos em versículo 16, esta vida é a vida que no original significa caminhar. É uma palavra que Paulo gosta para dizer a pessoa que entra e sai, que está em atividade.
Se essa atividade seja promovida pelo Espírito, é claro que não vai estar sendo promovido pela nossa natureza pecaminosa. Então, estas duas naturezas, diz o texto que segue, versículo 17, estão em conflito um com o outro. E lá está a verdadeira guerra espiritual. Em outras palavras, o que nós fazemos com este corpo é aquilo que nós naturalmente desejamos. No mesmo corpo habita o Espírito de Deus. E como diz capítulo 8, que é um texto bem paralelo a este de Romanos, quando esse Espírito ganha neste luta contra os desejos da carne, nós podemos marcar uma vitória pelo Espírito em nós. Há pessoas aqui que têm desejos de falar bem claramente o que eles pensam sobre outra pessoa, em que eles mostram ódio. Tem pessoas que mostram egoísmo. E temos pelo menos 15 diferentes descrições de como os desejos carnais, e diz que tem outras coisas que também poderiam ser mencionadas. Os irmãos sabem que são muitos. E são características do desejo natural de nossa vida adâmica. Mas nós temos o tremendo privilégio de ter o Espírito de Deus agir em nós, Espírito de santificação, que diz: não faça isso, não age dessa forma, age de acordo com a própria pessoa de Jesus Cristo. Tem um texto em 1 de João 4,17b, que A.W. Tozer trouxe para me pensar, meditar novamente. Ele disse: como Cristo é, vocês são no mundo. Isto é, nosso ideal é viver aqui da mesma maneira que Jesus viveria se ele estivesse ocupando este mesmo corpo. Ele iria para os mesmos lugares que eu vou, ele acompanharia o mesmo programa de televisão. E se você acompanha uma novela, ficaria fechando a televisão porque não gosta de novela, eu acredito. Vocês no mundo, diz o texto, são o próprio representante do corpo de Cristo aqui na terra, de maneira que o Espírito de Cristo, que está morando em nós, produza, como diz Gálatas 4,19, a natureza de Cristo. Não é automático, nós somos pecadores, Jesus não pecou, e essa diferença é total. Deixe-me ver capítulo 4, versículo 19. Diz aqui: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto. Imagina, Paulo é uma espécie de mãe espiritual. Por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então, viver pelo Espírito, caminhar nessa graça do Espírito, é o caminho de vitória nesta luta em que o Espírito é contra a carne e a carne contra o Espírito. Claro, não quer dizer que o Espírito contra mim. Ele me ama, mas ama você também. O que ele não ama são aqueles desejos, alguns deles habituais, alguns deles que
você nem acha pecaminosos, que Ele vai chamar a atenção para que você possa ter vitória nessa luta contra o poder de pecado na sua vida. A segunda palavra que nós queremos ver aqui, nós encontramos em versículo 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Esta frase, se estão guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei mosaica, com aquelas características das 613 obrigações legais da lei de Moisés. Vocês não estão procurando santificação através do esforço próprio de guardar essa lei. Quem poderia fazer isso de uma forma perfeita? Quem poderia guardar o sábado como os fariseus tentaram guardar? Quem poderia levar sempre o animal para o altar, lá em frente do templo em Jerusalém, para sacrificar cada vez que você pecasse? Nós estamos realmente impossibilitados de guardar essa lei. Portanto, o que ele está dizendo, a santificação não é por esse caminho. O caminho da santificação é através do Espírito guiar sua vida. E como que eu consigo que o Espírito me guie? Através de uma entrega na oração, dizendo: ó Senhor, me dá teu Espírito hoje, para aquilo que não faria se não fosse impulsionada pelo Espírito de Deus, eu faça. Eu faço o que Ele quer, me conduzindo, guiando. Para chegar aqui esta noite, nós tivemos que vir de carro, era um pouquinho longe de vir a pé. Eu notei que nosso motorista, que está sentado na nossa frente aqui, que ele estava dirigindo esse carro para chegar neste local. O Espírito Santo tem um destino para nos guiar, e esse destino é para nós sermos as mais perfeitas representações de Cristo possível. Portanto, lá em casa, lá no trabalho, o Espírito me guiando vai me levar à santificação nos relacionamentos, em que antes a carne dominava. É tão interessante ler como essa carne funciona. Os irmãos notem que a carne tem 3 palavras para descrever pecado sexual: imoralidade, que é fornicação no original, porneia. E nós temos então a palavra impureza, e nós temos aquilo que poderia ser relacionado em nosso mundo moderno com pornografia. Eu não sei se tem alguém aqui viciado em pornografia. É um dos vícios mais comuns entre crentes e até entre pastores. O que esse texto está dizendo? Que esse desejo tão forte que alguns homens têm, aliás, uma pesquisa feita não tanto tempo atrás, 60%, 2/3 dos homens acham que é a mais complicada tentação que eles enfrentam. Se você é guiado pelo Espírito, para Ele modificar aquele desejo, aquela paixão, aquilo que é errado, e colocar no seu lugar o verdadeiro amor pelas pessoas,
você estaria sendo santificado. Vitória nesta área de sexo está previsto neste texto. Mas não é somente nisso. Tem uma palavra aqui que vai ser discutida em Imperatriz no fim desta próxima semana. Idolatria. Idolatria o que é? Amor para alguma coisa acima de nosso amor a Deus. Quando alguma coisa toma o lugar de Deus, nós estamos sendo vencidos pelo pecado de idolatria. Pode ser especialmente amor ao dinheiro. E eu espero que não tenha ninguém que ama dinheiro aqui neste recinto. Graças a Deus. Mas olha, é possível que alguém ame. É possível que alguém que vai receber uma notícia amanhã que ele ganhou um acréscimo, um bônus muito bom. Em vez de ele ficar triste, chorando, ele vai ficar alegre. Por que você está alegre? Porque você ama dinheiro. E se sua ideia não é a ideia de qualquer dinheiro extra que Deus me dá, eu preciso repassar para alguém que precisa mais do que eu preciso, e assim cumprir a lei de Cristo. O que diz 2 Coríntios, capítulo 8, e versículo 9? Aquele que foi rico se fez pobre por nós, para que nós, através da sua pobreza, ficássemos ricos, ricos espiritualmente. A segunda palavra, portanto, chave desse texto é ser guiado pelo Espírito. E se nós estamos sendo guiados pelo Espírito, nossa vida vai ser vitoriosa, gloriosamente vitoriosa. Terceira palavra, olhem para o nosso texto, vamos encontrá-la aqui em versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Os irmãos sabem que fruto não se produz por esforço próprio. A árvore não gasta uma tentativa de empurrar esse fruto a aparecer lá no ramo. Cresce absolutamente naturalmente. Eu creio que quando Paulo usou essa palavra, o fruto do Espírito são essas 9 qualidades de amor, que não são frutos do Espírito, mas o fruto é amor. Mas amor tem todas essas outras qualidades, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, todas são qualidades de fruto. Mas são totalmente naturais, na medida que nós deixamos e pedimos que o Espírito Santo haja em nossa vida. Sabe, alguns anos atrás, eu tinha o tamanho mais ou menos assim. Eu lembro, 3 anos. Eu não tenho memória para 2 anos, 1 ano, não lembro. Mas 3 anos eu lembro. De lá para cá, eu cresci até esse tamanho. 1,80 m. Qual foi o esforço que eu fiz de crescer? Nenhum. Só comer, andar, trabalhar. E fiquei grande. Ninguém aqui trabalhou para ficar do tamanho que está. E o fruto cresce naturalmente na sua vida espiritual
do mesmo jeito. Se o Espírito tem livre acesso, se tem domínio sobre seus desejos e paixões, você também vai crescer. Só que em vez de parar de crescer, você vai chegar no teto e finalmente não vai poder mais passar por aqui, vai ficar ainda mais gigante na obra do Senhor. A gente conhece alguns gigantes da fé que nós vamos ver que são tão importantes na nossa vida. Portanto, essa terceira palavra, depois de ser guiados e viver no Espírito, caminhar no Espírito, esta é a terceira palavra. Crescer ou permitir que o fruto cresça em nossa vida. Que bênção ver uma criança em que o fruto do Espírito vai acompanhando o seu crescimento natural. Eu estive em Bahia, eu lembro uma vez, estive falando numa igreja de Bahia, eu estava sentando um rapazinho tomando notas e tudo, mas nunca vi isso na minha vida. O que é isso? O que ele tem? Ele quer crescer. Ele quer saber o que Deus está falando para o seu coração. Ele não tinha mais do que talvez 11, 12 anos no máximo. Quarta palavra. Olha para a sua Bíblia novamente. Depois de falar de todas essas 9 características do fruto do Espírito, ele disse que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Mas isso não faz sentido. Se foi crucificado, então como que a gente tem problema com o pecado, mais essa luta, essa briga, guerra contra a nossa natureza pecaminosa? Se foi crucificado. E outro dia eu estive ouvindo uma palavra sobre esse texto e veio esta frase: morrer na cruz demora. Paulo usa o tempo presente, crucificado, no passado, mas a gente está na cruz. Logo que esses escravos passam pelos seus punhos e você é levado como Cristo foi nessa cruz no Calvário, você entra no processo demorado de morrer. A mesma coisa na vida cristã. Nascer de novo e ser crucificado com Cristo. É levar sua cruz até o Calvário, ali ser crucificado com Cristo. O que esse texto diz é: aqueles que nascem de novo do Espírito podem ter certeza que eles crucificaram, só que algumas pessoas demoram demais para morrer. Um dia alguém está falando com George Miller, estou lendo a sua biografia em casa, e queria saber como ele conseguiu fazer tanto para Deus. Ele passou milhões de libras para missões. Ele viajou mais de 200 mil milhas, pregando e falando de Cristo. Ele cuidou, quando não havia orfanatos, quase 10 mil órfãos. E nunca pediu dinheiro de ninguém, a não ser Deus. Ele se tornou ícone de um homem que, quando ele pedia alguma coisa de Deus, Deus o daria. Ele estava indo para Canadá, por exemplo. Esse é um exemplo que me chamou muita atenção. Estava indo para Canadá. O navio parado no meio do oceano por causa da neblina. Naquela época não havia radar, mais de 100 anos atrás. Parado. Ele chega então e fala com o capitão: capitão, eu preciso estar em Montreal ou Toronto, não lembro em que cidade, em tal dia. E o capitão diz: nós não vamos chegar. Eu conheço esse tempo, talvez 2 semanas, aqui parado no oceano, até essa neblina desaparecer.
Ele foi lá orar, voltou para o capitão e disse: eu nunca cheguei atrasado e nem esta vez. Imagina, falar um capitão que cruza o Atlântico regularmente. Nem essa vez vou ficar atrasado. Irmãos, George Mueller era um homem de Deus. E quando E.T. Pearson queria saber como ele conseguiu tanto, ele, obrigado, minha querida. Ele se curvou, parece que ia cair. Falou bem baixinho. Um dia, George Mueller morreu. Irmãos, esta frase de Gálatas 5 é o segredo do fruto do Espírito. O fruto do Espírito que reage contra todas essas paixões pecaminosas em nossa vida. Uma vez que elas morrem, o que toma seu lugar é justamente uma vida pós-morte, após a crucificação. Quarta palavra, nós encontramos em versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aliás, 4 e 5, duas palavras. A palavra viver pelo Espírito, a palavra zoao, ou zao, que simplesmente trata de vida espiritual de Deus em nossa vida. Receber Jesus Cristo na sua vida significa receber a vida de Deus pelo Espírito Santo na sua vida. Se nós vivemos pelo Espírito, não é mais essa ideia de caminhar que nós vimos em versículo 16. Essa vida aqui é minha vida, é a vida de Deus em mim. Só que eu não sou Deus. Em outras palavras, no meio de toda esta realidade espiritual, tem essa realidade também carnal, continuando, lutando. Se nós vivemos pelo Espírito, eu tenho certeza da minha conversão, eu tenho certeza que Cristo vive em mim. Agora vem a palavra número 5, que é a palavra stoicheo, que significa simplesmente uma palavra militar, fazer parte de um falange, de entrar num grupo de pessoas, em que você se aproxima de pessoas que são mais corajosas do que você. São pessoas que lutam com mais força do que você. E quando você fica próximo deles, você é encorajado a lutar mais para vencer o inimigo da sua vida, que seria, claro, o diabo, mas também a nossa carne. Alexandre o Grande, 330, pouco mais antes de Cristo, não perdeu batalhas com talvez os inimigos a 3, 4, 5 vezes maior exército. Qual é o segredo? Essa palavra stoicheo significa, ele entendeu que se ele juntasse seus soldados com seus escudos tão juntos, que eles podiam se mover como se fosse uma parede, o inimigo simplesmente não tinha jeito. E foi dividida, decimada, e ele continuou
nas suas vitórias. Claro, ele não era cristão, que pena. Ele morreu com embriaguez, ainda muito jovem. Alexandre o Grande venceu e sempre perguntou, mas não há nada mais para vencer? Não tem outra batalha? Parece que ele gostava de lutar. Irmãos, eu estou convencido que Paulo está dando-nos um dos mais grandes meios da graça, que são meus companheiros na caminhada cristã. Se eu tenho pessoas que amam a Cristo mais do que eu amo, pessoas que estão jamais vitoriosos sobre a sua carne do que eu, se eu posso caminhar junto com eles, seja num pequeno grupo, seja na minha própria família, seja com pessoas que estão orando por mim todos os dias, e graças a Deus que tem gente assim, a gente tem muito mais chance a ser vitoriosa nessa luta contra as obras da carne. 5 palavras e a chance de vitória sempre baseada na ação do Espírito, sempre baseado no fato de que este Espírito Santo produz fruto sem meu esforço, é natural para o Espírito, mas que nesta luta eu preciso tomar todas essas precauções, todas essas decisões que o nosso texto fala. Meu caminhar no Espírito diariamente, começando com Cristo, palavra de Deus, oração. Indo para o trabalho, ou qualquer que sejam as exigências do dia, eu estou vivendo pelo Espírito. Depois, o fruto do Espírito. E finalmente, esse alinhamento com Cristo. Eu entendo que esta igreja tem muito para nos ensinar sobre esse fator final dessa palavra do versículo 25. Alinhados, juntos com outros irmãos que têm nos ajudado a andar com Cristo. Minha vida está acabando, eu tenho pouco tempo mais neste mundo. Mas quando eu olho para trás, eu reconheço que se não fosse certas pessoas que Deus deu durante o longo dessa vida, para ficar juntos comigo, eu não teria tido tantos privilégios como Deus tem me dado. Ele tem sido bondoso demais para comigo. Eu quero então dar graças a Deus por essas pessoas durante todos esses anos. Tem acompanhado com suas orações, tem sido pessoas sobre quem eu tenho lido. Eu recebo essas bênçãos através de mensagens que escuto quando estou caminhando de manhã. E enfim, é uma vida que não caminha sozinho. Além do Espírito Santo em nós, temos aqueles irmãos e irmãs em Cristo que nos abençoam. Eu gostaria de orar por vocês, queridos irmãos, que estão demais sozinhos nesta luta contra certos problemas pecaminosos em sua vida. Gostaria muito de orar por você. Que Deus lhe coloque não somente baseado firme na palavra,
não somente produzindo fruto cada vez mais palpável, notável, reconhecível, mas também que Ele coloque em comunhão com um, outro, 3, 4, 5 pessoas que possam abençoar a sua vida. Se quiserem levantar a mão e dizer, eu gostaria que orasse por mim, eu vou lembrar você nesta oração final desta palavra aqui em Manaus. Alguém que gostaria? Poxa, eu estou muito grato a Deus. Oh Deus, tem pessoas, filhos, filhas, que te amam, mas querem gozar de maiores vitórias nessa luta contra o pecado, contra a sua própria natureza pecaminosa, que ainda temos, Senhor. Oh Deus, rogo que eles possam ter a alegria de ver o pecado, os desejos e paixões da carne sendo vencidas, e que eles possam ficar alinhados em companhia com outros irmãos e ver essa vitória que eles almejam. E, oh Deus, tem pessoas que precisam de Cristo neste ano de semeadura, de colheita, esse ano em que Deus está para dar-nos vitórias em termos de ganhar pessoas para Cristo. Oh Deus, que nossa vida possa ser uma atração, mostrando a alegria de ser filhos e filhas de Deus. Abençoa essa igreja que Tu tens abençoado tanto no passado, continua até essa grande celebração de 110 anos, e mais ainda enquanto Cristo não voltar. Muito obrigado pelos pastores e líderes, muito obrigado por aqueles que cuidam de pequenos grupos. Abençoa todos aqueles que compõem esses grupos, e que em tudo Cristo possa ser formado em todos os Teus filhos e filhas na igreja de Pedras Vivas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.